O envelope chegou em minhas mãos em uma tarde cinzenta, sem flores nem cartões delicados. Apenas o papel branco com meu nome escrito de forma apressada, quase como se fosse uma obrigação e não um gesto de carinho. Lembro-me de tê-lo segurado por longos minutos antes de abri-lo, com uma estranha sensação no peito, como se minha própria intuição quisesse me avisar que havia algo errado. Quando finalmente rompi o lacre e retirei o convite, meus olhos percorreram as letras douradas que anunciavam o casamento de minha filha com o homem que eu sempre percebi carregar no olhar mais interesse do que amor. O que me feriu não foi a formalidade do convite, mas a ausência de qualquer palavra escrita à mão, qualquer gesto de afeto. Não havia sequer um "Mamãe, vou me casar, espero que esteja ao meu lado nesse dia tão importante". Era como se eu fosse apenas mais uma convidada de lista, encaixada entre tantos outros nomes. A primeira semente da humilhação foi plantada ali, naquela folha fria, onde eu deveria ter sentido o calor da proximidade. Mas encontrei apenas distanciamento. Guardei aquele convite na gaveta, não por alegria ou orgulho, mas como quem guarda um documento que pode ser necessário no futuro, sem nenhum valor sentimental. Nos dias que antecederam o evento, percebi nas poucas conversas que tive com minha filha que sua voz estava diferente, carregada de uma estranha dureza. Ela falava comigo como se estivesse cumprindo um protocolo, sem espaço para confidências, sem espaço para o riso cúmplice que sempre compartilhamos em épocas passadas. O genro, por sua vez, se mantinha distante, quase sempre ausente das ligações, mas quando aparecia era com frases ríspidas, com uma arrogância mal disfarçada, como se já tivesse tomado posse não apenas do coração da minha filha, mas também de sua vida inteira. Eu, no entanto, engoli cada silêncio, cada palavra atravessada, porque dentro de mim ainda pulsava o desejo de estar presente, de ver minha filha vestida de noiva, de testemunhar aquele momento que tantas vezes imaginei que seria marcado por alegria e lágrimas de emoção. Mesmo quando a família dele, em encontros anteriores, deixava escapar olhares de julgamento, analisando minha roupa, minha postura, minhas escolhas de vida, eu dizia a mim mesma que nada disso importaria, que no altar estariam apenas o amor e a união. Mas a vida gosta de mostrar cedo os sinais de que certas esperanças são frágeis. E eu, talvez por ingenuidade ou talvez por excesso de coração, preferi ignorá-los. A cada preparação que eu via de longe, porque não fui chamada para ajudar em nada, não escolhi flores, não opinei sobre o vestido, não toquei em uma fita sequer, a sensação de exclusão crescia dentro de mim. Eu era mãe, mas me sentia reduzida a uma espectadora periférica, como se minha história tivesse sido apagada e substituída por uma narrativa que não me incluía. Ainda assim, comprei meu vestido com cuidado. Passei noites inteiras escolhendo algo que fosse elegante, mas não chamativo, digno, mas não extravagante. Queria estar bonita, não para impressionar ninguém, mas para que, ao olhar para mim, minha filha pudesse ver uma mãe orgulhosa, mesmo que relegada às margens. Na véspera do casamento, o telefone tocou. Reconheci a voz dele, do homem que se tornaria meu genro, fria como pedra, sem rodeios. Espero que esteja presente amanhã, afinal seria estranho uma cerimônia sem a mãe da noiva. Mas não se atrase, e por favor, nada de discursos emocionados, esse não é o seu papel. Suas palavras foram uma faca afiada, rasgando a última ilusão de que eu teria qualquer lugar de destaque naquele dia. Não respondi. Deixei que o silêncio fosse minha resposta, porque aprendi que certas batalhas não se vencem com palavras precipitadas, mas com o peso do tempo. Naquela noite, deitei-me sem sono. As lembranças me visitaram como fantasmas. Minha filha pequena, rindo no quintal, correndo em direção a mim com os braços abertos, chamando por mim como quem chama pelo porto seguro. Onde aquela menina tinha se perdido? Quando deixei de ser sua fortaleza para me tornar uma presença incômoda? O convite repousava sobre a mesa de cabeceira, e cada vez que meus olhos recaíam sobre ele, mais crescia a sensação de que eu seria colocada à prova, de que aquele papel era apenas o início de uma encenação cruel que teria seu clímax diante de muitas testemunhas. Quando o sol nasceu,
Vesti-me em silêncio, arrumei o cabelo com calma e me olhei no espelho com a firmeza de quem sabe que não pode desistir, ainda que o coração pese. O convite estava na bolsa, não como lembrança, mas como símbolo da minha determinação em não me ausentar do momento mais importante da vida de minha filha, ainda que ele tivesse sido me negado em tantos detalhes. Respirei fundo, ajustei o vestido e disse a mim mesma que, não importa o que acontecesse, eu manteria minha dignidade. Mal sabia eu que o que estava prestes a viver seria muito mais do que uma ausência de afeto. Seria uma prova de fogo, um corte público, uma humilhação diante de 150 pessoas, e que aquele convite, recebido com tanto desdém, era apenas o primeiro passo para uma noite que mudaria tudo. A manhã do casamento nasceu com um céu límpido, e mesmo que o sol brilhasse alto, dentro de mim havia apenas uma sombra densa que parecia me acompanhar desde o dia em que aquele convite frio chegou às minhas mãos. Eu me arrumei em silêncio, cada gesto medido com calma, como se o ritual de colocar o vestido, ajeitar o cabelo e escolher os brincos discretos fosse também uma forma de preparar minha alma para o que quer que viesse. Ao olhar no espelho antes de sair, vi uma mulher que não era mais a jovem mãe que corria atrás da filha no quintal, mas também não era a figura derrotada que eles queriam que eu fosse. Havia em meus olhos uma mistura de tristeza e determinação, uma clareza de que aquele dia seria mais um campo de batalha onde eu teria de lutar não com gritos, mas com a força do silêncio e da postura. Peguei a bolsa, o convite e caminhei até o carro, lembrando-me das palavras duras do genro na ligação anterior. Engoli o amargor da lembrança e segui em frente, porque mesmo que me quisessem reduzida a nada, eu ainda era a mãe da noiva, e nenhum decreto de arrogância poderia apagar essa verdade. Quando cheguei ao salão, o contraste entre a música animada e o peso que eu carregava no peito quase me fez hesitar antes de entrar. O espaço estava todo decorado com flores claras e arranjos pomposos, o tipo de ornamentação que exibe riqueza, mas carece de delicadeza. Havia mesas cobertas de toalhas impecavelmente alinhadas, castiçais brilhando sob a luz dos lustres e convidados já acomodados, conversando em tom alto, como se estivessem mais interessados em serem vistos do que em testemunhar o amor de dois jovens. Respirei fundo, endireitei os ombros e caminhei até a porta, onde fui recebida por olhares que não eram de boas-vindas, mas de inspeção. Alguns cochichavam, outros disfarçavam mal o incômodo, e eu percebia com clareza que ali eu não era parte do espetáculo, mas um corpo estranho que perturbava a perfeição ensaiada daquele cenário. Enquanto atravessava o salão, cada passo parecia ecoar, não por causa do som, mas pela forma como os olhos se voltavam para mim, como se eu fosse uma intrusa. Vi senhoras com leques discretos tapando a boca para murmurar algo às vizinhas de mesa, cavalheiros ajustando as gravatas com expressões carregadas de superioridade, e até mesmo alguns jovens rindo baixo, como se minha presença fosse um detalhe inconveniente a ser comentado depois. Eu, no entanto, segui em frente, encontrando meu lugar designado em uma mesa lateral, distante do altar e da pista de dança, como se tivessem calculado minha posição de modo a me deixar à margem de tudo. Ali sentei-me em silêncio, observando a movimentação, e senti a dor de perceber que minha própria filha não havia reservado para mim nenhum espaço de proximidade, nenhum gesto de reconhecimento. Ela ainda não havia entrado, mas a imagem dela já pairava sobre todos como uma promessa. Escutava os comentários dos convidados, exaltando a beleza do vestido, a grandiosidade da cerimônia, a generosidade da família do noivo, que, segundo eles, teria arcado com quase tudo. Sorri sozinha, amarga, porque sabia muito bem que o quase tudo não incluía a mansão em que eu vivia, uma casa herdada com esforço e suor e que o genro cobiçava desde o primeiro dia em que pisou nela. E talvez fosse esse o verdadeiro motivo de tanto desprezo disfarçado em gentilezas protocolares. O mestre de cerimônias anunciou a entrada da noiva e o salão se silenciou. As portas se abriram e minha filha surgiu, vestida de branco, linda como sempre imaginei que estaria.
mas com o olhar distante, como se tivesse deixado para trás a menina que um dia segurou minha mão com confiança. Meu coração acelerou, porque mesmo ferida, mesmo reduzida ao canto da sala, ainda assim era minha filha, e eu não conseguia conter a emoção de vê-la atravessar aquele corredor iluminado, pisando em pétalas cuidadosamente espalhadas. Mas junto com a emoção, veio também o aperto no peito, porque não havia sequer um olhar na minha direção, como se eu não existisse. Ela não me procurou com os olhos, não buscou meu sorriso, e aquele gesto de ausência foi mais doloroso do que qualquer palavra cruel. Durante a cerimônia, enquanto o celebrante discursava sobre amor, união e respeito, eu me perguntava se alguém ali acreditava de fato no que estava sendo dito. Porque eu já sabia, por tudo que vira e ouvira antes, que aquele casamento estava menos baseado em sentimentos verdadeiros e mais sustentado em interesses, aparências e conveniências. Olhei para o noivo, meu futuro genro, e vi a expressão orgulhosa de quem se sentia vitorioso, dono não apenas da festa, mas de tudo que rodeava minha filha. Seus olhos cruzaram os meus por um instante, e naquele breve segundo eu percebi claramente a faísca de desprezo e desafio. Não era apenas uma cerimônia. Para ele, era também um espetáculo de poder, e eu era a personagem destinada a ser humilhada. A cada palavra, a cada gesto ensaiado, minha mente alternava entre lembranças e presságios. Lembrei-me dos dias em que minha filha corria para o meu colo, das noites em que a acalentei doente, das vezes em que sonhamos juntas sobre o futuro. Agora, ali diante de mim, ela parecia uma sombra distante daquelas memórias. E ao lado dela estava um homem que eu sabia, com a certeza que só uma mãe tem, que não a amava pelo que era, mas pelo que representava. O salão inteiro parecia conspirar nesse jogo de aparências. E eu me perguntava quantos dos 150 convidados ali presentes tinham noção do papel que desempenhavam nesse teatro. Quando os votos foram trocados e o aplauso ecoou, um frio percorreu minha espinha. Não era alegria. Era uma sensação de que algo ainda estava por vir. Um pressentimento de que o ponto mais baixo daquela noite ainda não havia acontecido. A cada olhar atravessado, a cada cochicho abafado, eu compreendia que não se tratava apenas de estar deslocada, mas de estar preparada para algo maior, algo que me colocaria diante da verdadeira face do desprezo. Permaneci sentada, respirando fundo, ajustando a postura, porque sabia que minha dignidade era o único escudo que possuía, e que em breve ele seria posto à prova de forma brutal, diante de todos. Assim terminou a cerimônia e começou a festa, e o salão, antes solene, transformou-se em um redemoinho de risos, brindes e passos de dança. Eu continuei no meu lugar, observando, sabendo que cada segundo me aproximava de um momento decisivo, sem ainda imaginar que seria expulsa, que teria minha dignidade rasgada em público, e que tudo aquilo começaria justamente ali, naquele ambiente lotado, entre olhares que não me queriam, mas que estavam ávidos por testemunhar a cena que mudaria minha vida. A música já ecoava alta no salão quando percebi que minha presença era mais incômoda do que aceitável. E não era preciso ouvir palavras para sentir o desconforto. Os olhares enviesados me seguiam a cada movimento, como se eu fosse um objeto estranho que destoava da decoração impecável e dos sorrisos calculados. Mantive-me sentada na mesa lateral, observando os casais que dançavam, os jovens que riam exageradamente em busca de atenção e os parentes do noivo que circulavam como se fossem donos do lugar. Eu tentava me manter firme, mesmo sabendo que minha posição ali não era de honra, mas de mero protocolo. Então, quando o silêncio começou a se impor de forma repentina, como uma onda que varre o salão, percebi que algo se aproximava, algo que me colocaria no centro daquele espetáculo de humilhação. Foi o próprio noivo, agora marido de minha filha, quem interrompeu a festa. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio, e todos obedeceram com uma docilidade que revelava a força de sua arrogância. Caminhou até o centro do salão com ares de senhor absoluto, e sua voz ecoou alta, firme, carregada de teatralidade. Antes que continuemos a celebração,
Há uma questão a ser resolvida aqui e agora, disse, enquanto seus olhos percorriam a multidão até repousarem sobre mim. O salão inteiro virou-se na minha direção, e senti o peso de 150 pares de olhos me atravessando, como lâminas afiadas prontas para cortar minha dignidade. Ele continuou, sem pressa, aproveitando cada segundo como quem saboreia o poder de humilhar. Não podemos fingir que tudo está perfeito quando há pendências, e todos aqui sabem do que se trata. Hoje, mais do que nunca, precisamos colocar as coisas no devido lugar. Levantei o queixo, mantendo a postura ereta, mesmo quando meu coração pulsava descompassado dentro do peito. Eu sabia exatamente aonde ele queria chegar. O salão permaneceu em silêncio absoluto. Apenas o som distante de um talher caindo sobre um prato ecoou, denunciando a tensão. Foi então que ele se voltou totalmente para mim e, sem a menor cerimônia, diante de todos, disse em alto e bom som: "A senhora tem algo que agora pertence à nossa família, as chaves da mansão." Um murmúrio percorreu os convidados, como um trovão abafado que se espalha pelo horizonte. Senti as cabeças se voltando, algumas em choque, outras em expectativa, como se estivessem prestes a assistir a um espetáculo prometido. Minha filha, ao lado dele, mantinha os olhos baixos, incapaz de me encarar. Não houve defesa, não houve protesto, apenas o silêncio cúmplice que me doeu mais do que qualquer palavra. O genro prosseguiu, como se estivesse apenas cumprindo um dever, mas em sua voz havia a satisfação de quem conquista território inimigo. Desde o início, deixei claro que não se tratava apenas de união entre duas pessoas, mas de uma nova fase. E nessa nova fase, não há espaço para divisões. A mansão precisa estar sob nosso controle, para que possamos viver nossa vida sem impedimentos. Portanto, peço publicamente, diante de todos, que a senhora entregue as chaves. O salão explodiu em cochichos. Algumas pessoas se levantaram em curiosidade, outras baixaram os olhos, incapazes de enfrentar o peso daquela cena. Eu respirei fundo, sentindo a onda de calor subir pelo corpo, mas não me permiti fraquejar. Segurei firme minha bolsa, como se ela fosse meu último escudo, e em meu íntimo lutei para não deixar que minhas mãos tremessem. Olhei ao redor e vi a expressão satisfeita dos familiares dele, a indiferença calculada de muitos convidados, e até mesmo o desconforto disfarçado de alguns poucos que pareciam perceber a gravidade do que estava acontecendo. Mas ninguém interveio. Ninguém ergueu a voz em minha defesa. Meu genro, vendo que eu não reagia imediatamente, insistiu, elevando ainda mais a voz. "Está ouvindo, senhora? Não quero criar um escândalo maior do que o necessário, mas se insiste em se calar, todos entenderão que prefere alimentar conflitos em vez de aceitar a realidade. Este não é o momento para orgulho. Entregue as chaves." A cada palavra, ele me empurrava para o centro de um palco que eu nunca pedi para subir, transformando o casamento em uma arena onde sua vaidade precisava ser alimentada com minha humilhação pública. Olhei para minha filha, buscando nos olhos dela qualquer traço de humanidade, qualquer gesto que indicasse que ela percebia a monstruosidade daquele ato. Mas ela permaneceu imóvel, como se fosse uma estátua decorativa ao lado do homem que escolhera. E naquele instante, compreendi que não adiantaria esperar por defesa, por afeto ou por reconhecimento. Estava sozinha, diante de todos, sendo despojada não apenas de uma casa, mas da dignidade de mãe que merecia respeito. Poderia ter respondido, poderia ter gritado, poderia ter confrontado ali mesmo, mas não. Engoli a dor, abaixei lentamente a cabeça em um gesto de silêncio e me levantei. O salão observava cada passo meu como quem assiste a um espetáculo raro. Caminhei em direção à saída e em nenhum momento olhei para trás. Meu genro ficou ali, com a expressão vitoriosa, acreditando que havia conseguido o que queria. Alguns convidados riram discretamente, outros sacudiram a cabeça em aprovação, e assim eu deixei aquele lugar, carregando comigo não apenas a indignação, mas também uma decisão. Enquanto atravessava a porta, o frio da noite me envolveu, e por um instante senti o coração pesar como se fosse feito de chumbo. Mas junto com o peso veio também a clareza.
Aquela humilhação não seria esquecida, nem perdoada. Eu não precisaria me rebaixar, nem discutir diante de todos. A minha resposta viria em silêncio, calculada, precisa, e seria lembrada por cada uma das 150 pessoas que testemunharam aquele espetáculo vergonhoso. O genro acreditava ter vencido, mas mal sabia que o jogo estava apenas começando, e que a ligação que eu faria alguns minutos depois mudaria o rumo daquela noite para sempre. Quando a porta do salão se fechou atrás de mim, o ar frio da noite me atingiu como uma bofetada, trazendo um alívio estranho depois de tantos minutos respirando aquele ambiente carregado de olhares de julgamento. A música, abafada pela distância, ainda escapava pelas paredes, misturando-se com as risadas e os murmúrios que se seguiam lá dentro, como se nada tivesse acontecido, como se a cena da minha expulsão fosse apenas mais um detalhe a ser comentado em tom de fofoca depois da festa. Caminhei lentamente pelo pátio iluminado por pequenas lanternas decorativas, e cada passo que dava era acompanhado por uma sensação de que meus pés pesavam toneladas, não pelo corpo cansado, mas pelo coração esmagado. Não olhei para trás. Não dei a eles o prazer de verem meu rosto manchado de lágrimas, porque eu não choraria ali, não diante deles, não diante do homem que acreditava ter me despojado de tudo com algumas palavras arrogantes. Senti as costas queimarem com o peso dos olhares que me seguiam até o último instante em que estive dentro do salão. E mesmo depois, quando já estava do lado de fora, podia imaginar as expressões satisfeitas dos parentes do noivo, a falsa serenidade da minha filha, o sorriso triunfante dele, saboreando o espetáculo como se tivesse finalmente consolidado seu poder. E naquele silêncio que me envolvia, fiz uma escolha que mudaria o rumo daquela noite. Não reagir de imediato. O silêncio, tantas vezes confundido com fraqueza, se tornaria minha arma mais afiada, e eu o usaria para deixá-los acreditarem que haviam vencido. Enquanto me afastava devagar, recordei cada detalhe da cena, gravando na memória como se fosse um filme. O gesto dele, estendendo a mão em minha direção diante de 150 testemunhas, exigindo as chaves da mansão como se fosse um prêmio conquistado. O olhar de minha filha, baixo, incapaz de sustentar os meus, um olhar que me feriu mais do que qualquer palavra. O burburinho dos convidados, divididos entre a curiosidade e a cumplicidade silenciosa. E o momento em que decidi não responder, não me curvar ao teatro que ele havia montado para me expor. Minha saída em silêncio não foi rendição, foi cálculo, porque sabia que a vitória dele era apenas aparente e que a verdadeira jogada ainda estava por vir. No estacionamento, parei diante do meu carro e respirei fundo. O frio da noite parecia querer atravessar o tecido do vestido, mas, em vez de encolher-me, senti-me desperta. Cada respiração era como uma chama acesa dentro de mim. E pela primeira vez naquela noite, não me sentia apenas vítima, mas uma estrategista prestes a virar o jogo. O que ele não sabia, o que nenhum deles poderia imaginar, é que enquanto todos estavam embriagados de música, de vinho e de vaidade, eu tinha uma carta guardada, um nome que não hesitaria em acionar. Sentei-me no banco do carro, fechei os olhos e permiti que a dor escorresse em silêncio. Não chorei alto, não desmoronei, mas deixei que algumas lágrimas rolassem discretas, não de derrota, mas de limpeza, como quem lava a alma para enxergar com clareza. Segurei minha bolsa com firmeza e a lembrança de todas as humilhações veladas que antecederam aquele momento voltaram como um coro doloroso. O convite frio, a ligação ríspida do genro, os cochichos durante a cerimônia, o lugar relegado na lateral do salão. Tudo isso havia sido parte de uma preparação, um cerco cuidadosamente montado para me reduzir, para me silenciar. Mas o que eles não sabiam é que eu aprendera a sobreviver justamente no silêncio, que cada desprezo guardado se transformava em força contida, pronta para se erguer quando a hora certa chegasse. Enquanto passava a mão pelo volante, lembrei-me da minha vida antes daquele casamento, de tudo o que construí sozinha, de cada tijolo daquela mansão que não havia caído do céu, mas sido fruto de trabalho, de noites insones e de escolhas difíceis.
Lembrei-me também da infância da minha filha, das vezes em que estive ao lado dela quando mais precisou, das doenças, dos medos, dos sonhos. E foi nesse contraste entre o que eu havia dado e o que agora me era exigido em troca que encontrei a centelha da decisão. Ele podia ter me expulso do salão, mas não tinha poder sobre minha história, sobre minha força, sobre os laços que eu ainda mantinha e que ele desconhecia. Voltei a respirar fundo, e naquele instante percebi que meu silêncio era, na verdade, um grito contido que ecoaria mais alto do que qualquer resposta imediata. Porque sair em silêncio, diante de 150 pessoas, foi o primeiro ato de uma peça que ele acreditava ter escrito, mas que eu tomaria para mim. O silêncio era meu manto, e cada testemunha que me viu sair acreditando que eu havia sido derrotada seria surpreendida quando a verdadeira cena se desenrolasse diante deles. O que meu genro não sabia era que, ao me empurrar para fora, me entregava a liberdade de agir sem que ninguém percebesse. Caminhei de volta até o portão do salão, não para entrar, mas para sentir a vibração de lá dentro, como quem mede o tempo de um relógio invisível. A música ainda soava festiva, os risos retornavam, e era como se eles acreditassem que a festa havia retomado seu curso normal, que minha ausência havia sido apenas um detalhe incômodo retirado da cena. Enganaram-se. Minha ausência era o prenúncio, e cada segundo que passava me aproximava do momento em que eu faria a ligação que mudaria a noite. Naquele instante, compreendi a beleza cruel do silêncio estratégico. Ele permite que o inimigo se sinta vencedor, relaxado, cego para a reviravolta que se aproxima. E assim permaneci, quieta, invisível do lado de fora, preparando não apenas minha resposta, mas o ato que marcaria a memória de todos que estiveram presentes. Eles ririam, beberiam e dançariam por mais alguns minutos, até que a porta se abrisse e uma nova figura entrasse no salão, trazendo consigo não apenas palavras, mas a revelação que os faria tremer. E enquanto o tempo corria, eu permanecia em silêncio, não como alguém derrotada, mas como a autora invisível da cena que estava prestes a acontecer. Encostei-me no banco do carro, deixando que o couro frio me acolhesse, enquanto os sons da festa, abafados pela distância e pelas paredes do salão, ainda chegavam até mim como ecos distorcidos de uma realidade da qual eu havia sido arrancada. A cena da minha expulsão girava em círculos na mente, repetindo-se em detalhes que se tornavam mais dolorosos a cada lembrança. O gesto de mando do meu genro, o silêncio cúmplice da minha filha, os olhares satisfeitos dos parentes dele e o burburinho cruel dos convidados. Era como se a própria noite tivesse se tornado cúmplice de uma trama urdida para me reduzir a nada. Mas eu nunca fui mulher de ceder sem lutar. O que eles confundiam com fragilidade era, na verdade, um silêncio carregado de força, e enquanto eles celebravam a vitória momentânea, eu já traçava a contraofensiva. Peguei o celular dentro da bolsa e segurei-o por um instante, sentindo o peso do aparelho como se fosse a chave de um portal invisível. Eu sabia exatamente para quem ligar, mas hesitei por alguns segundos. Não por dúvida, mas por consciência da dimensão do que estava prestes a fazer. Era uma escolha que mudaria o rumo daquela noite, talvez até das nossas vidas. Respirei fundo, deixei que uma única lágrima rolasse, não de derrota, mas de libertação, e disquei o número que eu não chamava há muito tempo, guardado na memória como um trunfo silencioso. A voz do outro lado atendeu com firmeza, como se tivesse me esperado todos esses anos. Não foi preciso explicar muito. Bastaram poucas palavras, medidas com calma, para que ela entendesse a gravidade da situação. É hoje. Preciso que venha agora. O salão da cerimônia. 20 minutos, eu disse, mantendo o tom baixo, quase um sussurro, como se temesse que as próprias paredes pudessem ouvir e delatar meu plano. Do outro lado da linha, o silêncio breve foi seguido de uma resposta curta e incisiva. Estarei lá. Ao desligar, senti um frio percorrer minha espinha, não de medo, mas de antecipação. O ponteiro do relógio parecia ganhar um ritmo próprio,
cada minuto se estendendo como um fio de tensão, prestes a se romper. Dentro do salão, eu sabia que a festa seguia seu curso, que brindes eram erguidos e risos se espalhavam, embalados pela música alta. O genro, certamente, saboreava o triunfo, convencido de que havia me derrotado de forma definitiva, acreditando que sua encenação, diante de 150 pessoas, havia encerrado qualquer possibilidade de resistência. Mas ele não fazia ideia do que se aproximava. Olhei pela janela do carro, observando as sombras projetadas pelas lanternas do jardim. O vento balançava levemente os galhos e o ar da noite trazia consigo o cheiro de flores misturado ao perfume caro que escapava do salão cada vez que alguém entrava ou saía. Havia uma estranha beleza naquela espera, como se a própria noite conspirasse a meu favor. Eu, sozinha no escuro, parecia invisível, enquanto lá dentro todos acreditavam que a história havia terminado. Era exatamente essa falsa sensação de vitória que tornava minha estratégia ainda mais poderosa. Enquanto aguardava, mergulhei em memórias de tempos passados, lembrando da mulher a quem eu acabara de ligar. Ela não era apenas uma conhecida. Era alguém que havia caminhado comigo em momentos decisivos da vida. Alguém cuja presença tinha o poder de virar qualquer cenário de cabeça para baixo. Havia força em sua voz, autoridade em sua postura e uma verdade inquestionável em sua história. Tê-la ali, entrando no salão, seria como abrir uma fenda no véu de ilusões que sustentava aquele casamento. E quando isso acontecesse, não seriam apenas os noivos a enfrentarem as consequências, mas todos os que haviam se calado diante da injustiça. Os minutos passaram lentos, cada vez mais carregados de expectativa. Eu via convidados indo e vindo, alguns saindo para fumar, outros caminhando até os carros para buscar algo, sem imaginar que estavam a poucos instantes de testemunhar um espetáculo muito maior do que o planejado pelos anfitriões. Segurei firme o celular, resistindo à vontade de olhar o relógio a cada segundo, e mantive a calma. Sabia que, quando ela chegasse, não precisaria de muito para que a atmosfera mudasse. Bastaria sua presença. Então, finalmente, avistei ao longe os faróis de um carro que se aproximava pela estrada estreita que levava ao salão. Meu coração disparou, mas permaneci imóvel, quase contida pela própria respiração. O veículo estacionou, e dela desceu a mulher que carregava em si a chave da reviravolta. Sua figura ereta, sua expressão firme e o modo como caminhava sem hesitação deixavam claro que não vinha para ser espectadora, mas protagonista de uma revelação. Não trocamos palavras. Nossos olhos se encontraram por um breve instante, e ali havia apenas entendimento. Ela seguiu em direção à entrada, e eu permaneci na sombra, sabendo que minha parte naquele momento era deixar que o inesperado se cumprisse diante de todos. Enquanto a porta do salão se abria para recebê-la, pude imaginar a cena do lado de dentro. O burburinho se calando, os olhares se voltando, a música sendo engolida por um silêncio repentino, a respiração suspensa de 150 pessoas, prestes a testemunhar algo que jamais esqueceriam. O genro, surpreso, perderia por um instante a compostura que tanto cultivava, e minha filha, incapaz de sustentar a farsa, deixaria transparecer a fragilidade escondida sob o vestido branco. E eu, do lado de fora, ouviria o som das primeiras reações, murmúrios, exclamações e logo depois lágrimas. Porque aquela ligação discreta não havia sido apenas um pedido de socorro. Era a convocação de uma presença que mudaria tudo. E naquele instante, enquanto as primeiras notas de espanto ecoavam do salão, eu soube que meu silêncio tinha valido a pena. Eles me expulsaram acreditando que haviam vencido, mas o verdadeiro jogo só começava agora. E eu estava prestes a mostrar que não se brinca com o silêncio de uma mulher que sabe exatamente quando e como agir. Do lado de fora, onde o vento frio parecia murmurar segredos que só eu era capaz de ouvir, permaneci imóvel, como uma sentinela invisível à espera do momento exato em que o destino entraria em cena. Eu sabia que lá dentro o casamento já havia retomado seu fluxo artificial de risos, brindes e música,
e que o noivo, meu genro arrogante, se deliciava com a sensação de triunfo depois de ter me humilhado diante de 150 testemunhas. Ele acreditava que eu havia ido embora derrotada, mas a vitória que ele celebrava era uma ilusão frágil, prestes a se estilhaçar. Quando a porta do salão se abriu de repente e a mulher que eu havia chamado cruzou o limiar, não foi apenas uma entrada. Foi um terremoto. Ela surgiu com uma postura que não deixava espaço para dúvidas, cada passo ressoando como um golpe certeiro contra a encenação que tentavam sustentar. Vestia-se com elegância sóbria, o tipo de presença que não precisava de adornos para se impor. Seus olhos percorreram o ambiente com uma firmeza que silenciou a música mais rápido do que qualquer ordem poderia fazer. O burburinho foi engolido por um silêncio tenso, pesado, que parecia prender a respiração coletiva de todos os convidados. A cada passo que ela dava em direção ao centro do salão, eu conseguia imaginar o efeito dominó. Primeiro os cochichos surpresos, depois os olhares arregalados, até que, finalmente, a incredulidade se transformou em murmúrios sufocados. Minha filha, até então sorrindo de maneira ensaiada ao lado do noivo, foi a primeira a se desconcertar. Vi de longe, pela fresta da porta que deixei entreaberta, o instante em que seus lábios tremeram e sua mão, que repousava sobre o braço do marido, enrijeceu como se estivesse agarrando uma corda para não cair. O genro, por outro lado, demorou alguns segundos para compreender o que estava acontecendo. Sua expressão de autoconfiança foi gradualmente se desfazendo à medida que a presença daquela mulher se impunha diante dele. Tentou manter a postura, mas os olhos inquietos o traíam, denunciando o medo que começava a brotar em seu íntimo. E então vieram as lágrimas. Não lágrimas de emoção genuína, mas de choque, de desespero. Alguns convidados, que até minutos antes brindavam à arrogância do noivo, agora se deixavam dominar por um choro contido, como se a aparição dela tivesse arrancado um véu de ilusão que todos preferiam manter. Ouvi o som abafado de alguém deixar cair uma taça de cristal, seguida do tilintar que se espalhou como uma sentença. O salão, que antes parecia um teatro controlado, agora se tornava um tribunal improvisado, e aquela mulher, sem precisar pronunciar ainda uma única palavra, já havia virado a acusadora suprema. Ela parou diante do casal, mantendo a cabeça erguida e os olhos fixos no homem que me expulsara. O silêncio se prolongou, denso, até que alguém no fundo do salão, incapaz de conter a atenção, sussurrou um nome, e esse sussurro percorreu a sala inteira, multiplicando-se em ecos que fizeram o noivo empalidecer. Era como se todos, ao reconhecerem quem ela era, tivessem entendido de uma só vez a gravidade da situação. Eu, do lado de fora, senti um arrepio percorrer minha espinha. Minha ligação havia trazido não apenas uma aliada, mas uma presença capaz de transformar a farsa em ruínas. Os parentes do noivo, até então tão seguros de sua superioridade, começaram a trocar olhares inquietos. Alguns baixaram os olhos, como se quisessem desaparecer, enquanto outros se remexiam nas cadeiras, desconfortáveis diante do peso que pairava sobre eles. Minha filha, confusa, tentou esboçar um sorriso nervoso, mas a máscara não durou mais que alguns segundos antes de desmoronar. E o noivo, este sim, parecia ter sido atingido em cheio. O rubor de sua pele deu lugar a uma palidez quase doentia, e seu corpo, antes ereto e firme, inclinava-se como o de alguém que perde o equilíbrio. A mulher não precisou levantar a voz. Bastou um simples gesto para que o silêncio se aprofundasse ainda mais. Ela levou a mão ao bolso da bolsa que trazia consigo e retirou um envelope, segurando-o à altura do peito, como quem carrega uma sentença. Os convidados prenderam o fôlego, aguardando pela revelação. Eu sabia o que havia ali, porque não teria chamado outra pessoa se não tivesse a certeza de que ela traria consigo provas e palavras que nenhum dos presentes ousaria contestar. Do meu lugar na sombra, imaginei a cena em detalhes, ela abrindo o envelope com calma, retirando os documentos, exibindo-os não apenas para o casal, mas para todos os que estavam reunidos. Era como se cada folha fosse uma arma carregada, pronta para disparar verdades que destruiriam o castelo de cartas que meu genro construíra.
O murmúrio recomeçou, mais alto, mais desesperado, até que as lágrimas que antes eram discretas se transformaram em soluços abertos. Não era apenas surpresa, era vergonha coletiva. Era o reconhecimento de que haviam aplaudido uma farsa, de que haviam sido cúmplices, conscientes ou não, de uma humilhação que agora se voltava contra eles. E foi nesse instante, quando a mulher ergueu a voz pela primeira vez, que compreendi o alcance da minha decisão. Não ouvi todas as palavras, apenas fragmentos que escapavam até o pátio. Mentiras, manipulação, verdade oculta. Cada sílaba caía como pedra em um lago, gerando ondas de choque que reverberavam em cada canto do salão. O noivo tentou interromper, balbuciou justificativas, mas sua voz se perdeu em meio ao peso das revelações. Minha filha, por sua vez, não conseguiu conter o choro. Não era mais a noiva sorridente de vestido branco, era apenas uma mulher despida de certezas, diante de uma verdade que não podia mais ser escondida. Do lado de fora, fechei os olhos e deixei que um suspiro profundo escapasse. A ligação discreta havia cumprido seu papel. A mulher que eu chamara havia entrado não apenas no salão, mas na história deles, como uma força que ninguém esperava e que ninguém poderia conter. O que começara como uma festa de arrogância, agora se transformava em um cenário de ruína, e cada lágrima derramada ali dentro era a prova de que o silêncio que guardei, a saída calculada que fiz e a decisão de não me render diante da humilhação tinham valido a pena. Porque a entrada dela não foi apenas uma aparição. Foi a revelação de que a minha história não terminava com a porta batida nas minhas costas. E naquele instante, mesmo sem estar presente diante deles, eu sabia que minha voz ecoava em cada olhar de horror, em cada soluço, em cada silêncio constrangido. O genro que acreditava ter me derrotado mal podia imaginar que o verdadeiro espetáculo começava com aquela porta se abrindo. O que se seguiu à entrada daquela mulher foi algo que nem o mais habilidoso dos maestros seria capaz de reger. O salão, que minutos antes pulsava em risos e música, parecia agora um organismo paralisado, tomado por um silêncio nervoso que feria mais do que qualquer som ensurdecedor. Era como se cada um dos 150 convidados tivesse sido desnudado diante de uma verdade que não podiam evitar, e a vergonha coletiva se espalhava como um incêndio silencioso, consumindo lentamente cada olhar, cada gesto, cada sorriso forçado. A presença dela não era apenas inesperada, era devastadora. Eu, ainda de fora, conseguia imaginar as reações como se estivesse entre eles. A primeira onda foi a da negação, aqueles segundos em que os presentes se entreolhavam, tentando entender se de fato era real o que viam. Mas a cada passo que a mulher dava em direção ao centro do salão, a incredulidade se desmanchava e dava lugar ao reconhecimento. Rostos antes erguidos em superioridade agora se dobravam em espanto, e as bocas que minutos antes murmuravam fofocas agora se curvavam em silêncio desconfortável. Alguns tentaram disfarçar, bebericando suas taças como se nada acontecesse, mas o tremor das mãos denunciava o contrário. Então vieram as lágrimas, primeiro tímidas, de alguns parentes mais próximos que sabiam o peso daquela presença, e depois mais amplas, quando os murmúrios começaram a se espalhar como ondas em um lago após a queda de uma pedra. Cada frase sussurrada era uma lâmina cortando o ar. Não pode ser. Ela não. O que significa isso? E quanto mais o murmúrio crescia, mais a tensão se condensava em lágrimas e olhares de horror. As mulheres mais velhas levavam as mãos à boca, incapazes de conter o choque, e até alguns homens, antes tão firmes em sua postura arrogante, desviavam o olhar, como se quisessem desaparecer nas sombras. Minha filha, no altar da própria vida, já não era a noiva radiante que todos esperavam contemplar. Seus olhos marejados e a postura vacilante revelavam uma fragilidade que ela tentava esconder, mas não conseguia. O vestido branco, que deveria simbolizar pureza e esperança, parecia agora um fardo pesado, um pano que não conseguia encobrir a vergonha que a consumia. A cada palavra da mulher, a cada documento exibido, sua respiração se tornava mais curta,
Seus lábios tremiam e suas mãos buscavam apoio no braço do marido. Mas o marido, o genro que acreditava dominar o cenário, já não era o mesmo homem altivo que ergueu a voz para me expulsar. Ele tentava sustentar a máscara de firmeza, mas sua pele pálida, os olhos fugidios e os punhos cerrados revelavam o desespero que o corroía por dentro. O choque não se limitava ao casal. Ele se espalhava como uma onda invisível entre os convidados. Uns choravam baixinho, outros cobriam o rosto com as mãos. Alguns apenas permaneciam imóveis, petrificados pelo medo de serem também arrastados pela verdade que emergia. E cada lágrima que caía era um testemunho da farsa que vinha sendo sustentada por todos. Não era apenas a arrogância do noivo que estava em jogo, mas a cumplicidade coletiva de quem sabia, de quem suspeitava e, mesmo assim, preferiu calar, rir, aplaudir. Agora, diante daquela mulher, a máscara caía não só do rosto dele, mas também da multidão. A atmosfera era quase sufocante. O ar parecia mais pesado, como se o próprio salão fosse incapaz de conter o peso das revelações. Os lustres, antes brilhando com imponência, agora pareciam lançar luz sobre rostos deformados pelo espanto, como se cada cristal fosse um olho acusador. O som dos soluços se misturava aos murmúrios nervosos, criando uma melodia dissonante de dor, vergonha e medo. E enquanto isso, a mulher permanecia firme, ereta, com a calma de quem sabe exatamente o que faz. Ela não precisava elevar a voz, porque sua simples presença já era suficiente para comandar o silêncio e arrastar todos para dentro de sua verdade. Do meu lugar escondido, senti uma estranha satisfação, não de crueldade, mas de justiça, porque aqueles mesmos olhos que me viram sair em silêncio, acreditando na minha derrota, agora testemunhavam algo muito maior do que minha presença poderia oferecer. Eles viam o castelo de cartas ruir diante de seus olhos, viam o homem que me humilhou perder o controle, viam minha filha despir-se da máscara da perfeição que insistira em vestir. Era como se o universo tivesse decidido escrever uma nova cena, mais poderosa do que qualquer resposta que eu pudesse ter dado com palavras. O horror estampado nos rostos não era apenas dirigido ao noivo. Era o horror de se verem cúmplices, de perceberem que aplaudiram e celebraram uma mentira. Era o horror de serem obrigados a enxergar que a mansão que ele tanto cobiçava, a posição que tanto desejava, não seriam conquistadas pela arrogância, mas destruídas pela verdade. Cada lágrima derramada ali dentro era um tijolo da muralha de arrogância sendo arrancado. Cada olhar constrangido era uma rachadura no império que ele acreditava ter erguido. E eu, ainda de fora, compreendi que aquele era o momento exato em que minha vingança silenciosa começava a ganhar forma. Não precisei levantar a voz, não precisei gritar nem acusar. Bastou a escolha de uma ligação. Bastou abrir espaço para que a presença certa entrasse no salão e transformasse tudo. O choque dos presentes era minha resposta. Era a minha voz multiplicada em 150 bocas que agora murmuravam entre soluços e incredulidade. E à medida que as lágrimas caíam e os olhares de horror se multiplicavam, eu sabia que a noite estava apenas começando. O que havia sido iniciado não poderia mais ser contido, porque a verdade, uma vez exposta, não retorna ao silêncio. O salão parecia suspenso no tempo quando a mulher abriu o envelope diante de todos. Nenhum músico ousou retomar a melodia. Nenhum garçom se moveu entre as mesas e até as velas que tremeluziam nos castiçais pareciam hesitar em sua chama, como se a própria noite aguardasse pelo desfecho inevitável. Ela ergueu os documentos com calma, cada gesto carregado da solenidade de quem sabe que está prestes a virar o mundo de ponta cabeça. E quando sua voz finalmente rompeu o silêncio, não havia mais espaço para dúvidas. Não era apenas uma visita inesperada, mas a materialização de verdades que todos ali temiam encarar. A primeira palavra já foi suficiente para atravessar o peito do noivo como uma lança. Chamou-o pelo nome completo, pronunciado com firmeza e clareza, como se fosse um veredito. O rosto dele se contraiu em uma expressão de raiva e medo ao mesmo tempo, como o de um homem desmascarado em plena luz do dia.
Ela então começou a falar de maneira pausada, detalhando cada fato com precisão. Falou de negócios obscuros, de documentos falsificados, de heranças manipuladas, de dívidas escondidas sob o tapete da arrogância. Expôs que ele não era o bem-sucedido que sempre fingira ser, mas um homem atolado em fraudes, sustentado pela aparência e pela mentira. Cada palavra caía no salão como um trovão abafado, reverberando nos rostos dos convidados. Alguns murmuravam entre si, outros levavam as mãos ao peito como se tivessem sido atingidos diretamente, e havia ainda aqueles que se levantavam da mesa, incapazes de sustentar a própria vergonha. A família dele, outrora tão altiva, encolhia-se em seus assentos, desviando os olhos como crianças pegas em travessura. Minha filha, pálida, parecia cada vez mais próxima do colapso, e as lágrimas escorriam por seu rosto sem que ela tivesse força para contê-las. O vestido branco, outrora símbolo de pureza e de promessa, agora contrastava com o peso da revelação, tornando-se quase uma ironia cruel. Mas a mulher não parou. A cada folha exibida, a cada detalhe narrado, o genro se encolhia mais em sua cadeira. Tentou interrompê-la, ergueu a voz em protesto, mas sua tentativa foi engolida pelos murmúrios indignados da plateia. Mentiras, ele gritava, mas ninguém parecia acreditar. Os documentos estavam ali, assinaturas, datas, registros. Não havia como contestar a materialidade das provas. E quando ela mostrou a última folha, a que comprovava sua tentativa de usar o casamento como instrumento para se apossar da mansão que me pertencia, ouviu-se um coro de exclamações, e a indignação se espalhou como um incêndio. Minha filha olhou para ele com um misto de horror e incredulidade, como se naquele instante toda a máscara caísse diante de seus olhos. Era evidente que ela não sabia de tudo. Talvez tivesse desconfiado de algo, talvez tivesse sentido os sinais que eu sempre vi, mas agora não havia mais espaço para negar. A verdade estava diante dela, diante de todos, e era impossível voltar atrás. O choro que lhe escapava não era apenas de humilhação, mas de perda. A perda da ilusão, da imagem perfeita que ela insistira em construir, da confiança no homem que escolhera para estar ao seu lado. Os convidados se agitavam em suas cadeiras e alguns se levantavam em protesto aberto. Houve quem gritasse palavras de reprovação. Houve quem apenas balançasse a cabeça em silêncio. Mas todos, sem exceção, sentiam o peso da revelação. Era como se o salão tivesse se transformado em tribunal, e a mulher que eu havia chamado fosse a promotora, a juíza e a testemunha ao mesmo tempo. Sua voz não tremia, seus olhos não vacilavam, e cada frase era um golpe certeiro que desfazia, camada por camada, a farsa que ele erguera com tanto empenho. O genro, acuado, tentou levantar-se e deixar o salão, mas foi contido não por mãos, e sim pelos olhares. Ninguém abriu caminho. Ninguém lhe ofereceu fuga. Ficou preso ali, no centro da vergonha, com todos os rostos virados contra si, como espelhos que refletiam o que ele realmente era. Sua arrogância, que antes se erguia como muralha, agora se desfazia em pó diante de 150 testemunhas. E eu, do lado de fora, escutava os ecos dessa ruína. Ouvia o som dos soluços, das vozes exaltadas, dos protestos. Sabia que minha ausência era, naquele instante, mais poderosa do que qualquer presença, porque não era eu quem falava, não era eu quem erguia provas. Era a mulher que eu havia chamado, e sua entrada não era apenas a revelação de um segredo, mas a prova de que eu nunca estivera sozinha. O silêncio que guardei quando fui expulsa havia se transformado em voz multiplicada, em verdade incontestável, em justiça que não precisava de tribunais para se cumprir. O salão inteiro mergulhou em um estado de comoção. As lágrimas que escorriam dos convidados já não eram apenas de surpresa, mas de indignação. O horror que estampava os rostos não era só dirigido ao genro, mas à percepção de que haviam sido cúmplices, de que assistiram e aplaudiram uma cena de humilhação sem moverem um dedo. Agora, diante da revelação pública, eram obrigados a encarar o próprio silêncio como parte da culpa. A mulher encerrou sua fala erguendo os documentos, como quem segura uma sentença final.
Não havia mais risos, não havia mais música, não havia mais festa. Havia apenas a queda, o desmoronamento de um homem que se acreditava poderoso e de uma família que se julgava intocável. O que eles nunca quiseram expor agora estava nu diante de todos, e não havia véu capaz de cobrir aquela vergonha. Eu respirei fundo, olhando para a noite estrelada, e compreendi que aquele era o verdadeiro clímax da minha vingança silenciosa. Não precisei erguer a voz, não precisei enfrentar diretamente. Bastou esperar, bastou saber quem chamar e quando agir. A revelação pública era mais do que uma vitória. Era a restituição da minha dignidade diante de todos aqueles que a haviam pisoteado. E naquela noite, em meio a lágrimas, murmúrios e olhares de horror, ficou claro que a mansão que ele tanto desejava jamais seria sua. O salão já não era mais o mesmo desde o instante em que as provas foram erguidas diante de todos. Aquela atmosfera de festa e ostentação que reinava antes agora parecia ter sido varrida por um vendaval invisível, deixando para trás apenas restos de um espetáculo quebrado. Os arranjos florais ainda estavam nos lugares. As mesas ainda ostentavam toalhas finas e cristais cintilantes, mas nada daquilo tinha sentido algum diante do que acontecera. A música havia cessado por completo. Os garçons permaneciam imóveis encostados às paredes, incapazes de dar continuidade a qualquer serviço, e o salão inteiro estava suspenso em uma tensão que mais lembrava um tribunal do que um casamento. Foi nesse cenário que o verdadeiro desmoronamento começou, não apenas do homem que acreditava reinar ali dentro, mas também de todos aqueles que compartilharam da sua arrogância. Meu genro, que até então se mantinha altivo, com o peito estufado e o olhar de superioridade, começou a se desfazer aos olhos de todos. Sua postura rígida cedeu espaço a movimentos nervosos. Seus ombros se curvavam como se o peso das verdades reveladas esmagasse seu corpo, e seu rosto, antes vermelho de soberba, agora se tornava pálido, quase doentio. Tentou em vão recuperar o controle da situação. Balbuciava explicações desconexas, gritava palavras como injustiça e armadilha, mas cada frase era engolida pelo silêncio gelado dos convidados. Ninguém o aplaudia, ninguém o defendia. O homem que se acreditava senhor do destino agora era apenas um farsante acuado, desmascarado diante das mesmas 150 testemunhas que presenciaram sua encenação de poder. Minha filha, ao lado dele, não resistiu à pressão. Seus olhos marejados já não conseguiam sustentar o semblante da noiva radiante, e pouco a pouco ela se dissolveu em lágrimas, agarrando-se ao vestido branco como se o tecido pudesse protegê-la da vergonha. Tentou segurar o braço do marido, implorando em silêncio para que ele desse alguma explicação que fosse plausível, mas recebeu em troca apenas olhares furiosos, como se ele a culpasse por sua própria ruína. Essa troca silenciosa, vista por todos, foi ainda mais devastadora do que as palavras. Ficou claro, diante de 150 pessoas, que não havia amor, que não havia parceria, apenas um contrato quebrado sustentado por mentiras. Os convidados reagiam de formas diferentes. Alguns olhavam fixamente para o chão, incapazes de encarar a cena. Outros cochichavam em voz baixa, e cada frase sussurrada soava como uma sentença que se somava ao peso da acusação. Havia também aqueles que já não disfarçavam o desprezo e murmuravam em tom audível palavras de reprovação. A família do noivo, que tanto se orgulhava de sua posição, encolhia-se em silêncio, sem forças para defendê-lo. O que antes era altivez, agora era covardia, e cada rosto virado para baixo era mais uma pedra sobre os ombros daquele homem que acreditava ser invencível. Era como assistir a um império ruir diante de todos, não com explosões nem violência, mas com o colapso inevitável da mentira quando exposta à luz. O orgulho dele se transformava em vergonha a cada segundo, e não havia nada que pudesse ser feito para impedir. Tentou sair pela lateral do salão, mas foi impedido pela própria falta de coragem. Caminhou alguns passos, parou, olhou ao redor e viu que todos os olhares o acompanhavam, carregados não de admiração, mas de repulsa. Estava cercado, não por guardas, mas pela verdade. Minha filha,
sem forças, afundou-se na cadeira mais próxima. Seu choro era audível, e cada soluço era um lembrete de que ela também fora vítima, embora tivesse fechado os olhos por escolha própria. Agora, diante de todos, não podia mais negar o que sempre esteve diante dela. O homem que ela escolhera para dividir a vida não passava de um enganador, e ela própria havia se tornado parte do teatro que arrastou minha dignidade pela lama. O vestido branco, as flores, as promessas, tudo parecia ruir como papel molhado, e o que restava era apenas a realidade nua e cruel. A mulher que eu havia chamado manteve-se firme, observando a cena com a serenidade de quem já esperava aquele resultado. Não precisou dizer mais nada. Seu papel já estava cumprido: expor, revelar, arrancar o véu. Agora era a própria multidão que assumia o papel de juiz e jurado. E cada lágrima, cada murmúrio, cada olhar de reprovação era mais uma pedra no muro que cercava o genro, isolando-o da sociedade que ele tanto buscava impressionar. Eu, do lado de fora, sentia a respiração pesada do vento noturno e sabia que aquele era o ponto exato em que a linha da história se quebrava. A humilhação que me impuseram havia retornado a eles em proporção multiplicada, e não era mais preciso que eu interviesse. O silêncio que guardei, a paciência que mantive e a ligação que fiz haviam sido suficientes para que a queda fosse inevitável. Não precisei erguer minha voz, porque a vergonha deles agora falava mais alto do que qualquer palavra que eu pudesse pronunciar. O desmoronamento não era apenas do noivo. Era também de uma família inteira, de uma festa inteira, de uma ilusão inteira. Os convidados, um a um, compreendiam que haviam participado de uma farsa e que agora eram testemunhas involuntárias da ruína. Alguns choravam pela noiva, outros apenas pela vergonha de terem aplaudido o homem errado. E enquanto o salão se afogava em lágrimas e murmúrios, a noite se tornava um tribunal sem juízes formais, mas com 150 testemunhas que jamais esqueceriam o que viram. Foi nesse instante que compreendi que não havia necessidade de mais nada. A justiça havia se cumprido no olhar de cada um, no choro de minha filha, na palidez do homem que tanto me humilhou. O orgulho dele se desfez em pó diante de todos, e a vergonha passou a ser sua única herança. Saíra de cena acreditando ter vencido, mas agora, diante de todos, sua derrota era completa. E eu, ainda na sombra, respirei fundo, pronta para voltar à minha mansão com a dignidade restaurada, sabendo que nada, absolutamente nada, poderia apagar a lembrança daquela noite em que o orgulho se transformou em vergonha. Quando as portas do salão se fecharam às minhas costas pela última vez naquela noite, o frio da madrugada me recebeu como um manto de justiça. O vento que antes parecia cortante, agora soprava leve, como se acariciasse meu rosto em reconhecimento pelo caminho que eu havia trilhado em silêncio. Não precisei entrar novamente para assistir ao fim do espetáculo. Eu já sabia o que tinha acontecido lá dentro. O homem que acreditava ter poder sobre mim e sobre todos havia sido reduzido a nada, não por minhas palavras, mas pelo peso da verdade que atravessou o salão como um raio. E minha filha, que se enredara em suas promessas, agora se via diante da ruína de um castelo de areia. Caminhei lentamente até o carro, sentindo o chão firme sob meus pés, diferente da sensação vacilante que tive ao sair pela primeira vez, humilhada. Naquele momento inicial, carregava em mim a ferida da injustiça. Agora, ao regressar, trazia a certeza de que meu silêncio fora mais eloquente do que qualquer grito. Abri a porta do veículo, sentei-me com calma e deixei que meus pensamentos vagassem. Não senti vontade de chorar nem de rir. Senti apenas uma serenidade profunda, a tranquilidade de quem cumpre um dever sem precisar de testemunhas aplaudindo. Eu não era mais a mulher expulsa, era a dona da minha própria história. Dirigi pela estrada quase deserta, com as luzes dos postes lançando sombras longas sobre o asfalto. Cada quilômetro percorrido me afastava do cenário da vergonha deles e me aproximava do meu lugar, da casa que tanto cobiçavam, da mansão que carregava em suas paredes as memórias de minha vida, meu trabalho e meu sangue. Não era apenas um imóvel, era parte de mim. O noivo, em sua ganância, quis transformá-la em troféu,
em moeda de poder. Mas ele jamais compreenderia que aquela casa não era feita apenas de pedra e madeira. Era feita de história, de raízes, de tudo aquilo que nem mesmo o dinheiro podia comprar. Cheguei à entrada da mansão quando o céu já começava a dar sinais de um novo dia. As primeiras cores do amanhecer pintavam o horizonte em tons suaves, como se a própria natureza celebrasse comigo o fim de um ciclo. Parei diante do portão e contemplei a fachada iluminada pela luz fraca. Toquei as chaves, aquelas mesmas que ele exigira diante de todos, e senti um arrepio de vitória silenciosa percorrer-me. Girei a fechadura devagar, ouvindo o som metálico ecoar como uma música particular, e entrei em minha casa com a firmeza de quem retorna a um território sagrado. Ao atravessar o corredor principal, observei os quadros nas paredes, as lembranças de família, as marcas da vida que construí com esforço. Cada objeto parecia brilhar mais intensamente, como se me saudasse de volta. Não havia aplausos, não havia testemunhas, mas eu não precisava disso. Minha vingança não se resumia ao escândalo público que ocorrera no salão. Ela se concretizava agora, no gesto simples e poderoso de fechar a porta atrás de mim e permanecer no lugar que era meu, intacta, inabalável, enquanto eles se afundavam na vergonha. Sentei-me na sala de estar, diante da janela que dava para o jardim, e observei as primeiras flores se abrirem ao toque da manhã. Pensei em minha filha, em como ela encararia os próximos dias, em como reconstruiria sua vida a partir dos cacos de uma escolha equivocada. Doía saber que ela havia permitido que a arrogância de um homem a cegasse, que ela tivesse sido cúmplice, ainda que em silêncio, da humilhação que sofri. Mas dentro de mim também havia compaixão. Eu sabia que cedo ou tarde ela perceberia o que realmente acontecera naquela noite e compreenderia que meu silêncio não foi covardia, mas amor. Porque no fundo, minha vingança não era contra ela, mas contra aquele que ousou acreditar que poderia me destruir para satisfazer sua ganância. Enquanto o sol surgia lentamente no horizonte, decidi que não guardaria rancor. O que eu tinha para guardar eram minhas paredes, minhas memórias, minha dignidade. Eles que ficassem com as lágrimas, os murmúrios e os olhares de horror que encheram o salão. Eu ficaria com a paz de saber que não precisei me rebaixar, que não precisei responder no calor da raiva. Planejei, esperei, agi na hora certa. E essa era a maior vitória que alguém poderia ter. Minha vingança foi silenciosa, mas tão devastadora que jamais seria esquecida. Naquele amanhecer, dentro da mansão que continuava sendo apenas minha, ergui a cabeça e respirei fundo. O casamento que deveria ser o início de uma vida havia se transformado em um monumento de vergonha para eles. Para mim, havia sido apenas a prova de que o verdadeiro poder não está em humilhar, mas em resistir. E ao voltar para minha casa, compreendi que minha força sempre esteve no silêncio calculado, na paciência de quem sabe esperar o momento certo de agir. O orgulho deles havia se transformado em pó, mas minha dignidade permanecia intacta, gravada para sempre nas paredes desta casa que nunca deixará de ser o meu lar.